Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, sempre de segunda a sexta-feira, o programa Lux Esotérica, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre um oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, há 18 anos no ar, trazendo estes temas com centenas de textos, dezenas e dezenas de palestras, vídeos, áudios, ouvintes, para vocês acompanharem aí as temáticas que nós desenvolvemos desde o ano de 1996. No dia 5 de julho deste ano entrou no ar aí a nossa página e a nossa rádio já há 8 anos no ar, e o programa Lux Esotérica desde 2009 com estas temáticas, ouvintes. E sempre nós escolhemos um livro interessante para nós acompanharmos, comentarmos com vocês, e desta feita estamos trazendo aí os temas do livro A Gnose Cristã, de Charles Webster Leadbeater. Ouvintes, o opúsculo que está aqui em nossas mãos, estamos comentando com vocês e recomendamos a sua leitura. Temos um link aqui na página da rádio e também está à disposição para vocês adquirirem. Lançado aqui no Brasil pela Editora Teosófica, A Gnose Cristã, do grande teósofo, maçom, ocultista, clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, que foi Charles Webster Leadbeater. E vamos, ouvintes, continuar aqui as temáticas do seu livro. No último programa que nós fizemos, nós estávamos falando com vocês sobre as múltiplas facetas do termo Cristo. E, ouvintes, esse realmente é um dos temas que mais me interessam, e sempre estamos falando dele e recomendamos a vocês. Nós temos aí no acervo da Levir uma palestra sobre o quádruplo significado, simbolismo da palavra Cristo, e o recomendamos para vocês ouvirem, ouvintes. Mas antes de chegarmos aqui ao 13º capítulo do livro do Leadbeater, faltou aqui umas 2 páginas aqui que tem temas realmente muito importantes, onde ele vai falar de Abraão e Melquisedeque. E já comentamos diversas vezes com vocês, ouvintes, que esse personagem Melquisedeque, na tradição cristã, se refere ao grande chefe da fraternidade branca neste nosso planeta, aquele que instaurou os mistérios, a iniciação, e a quem, ouvintes, todos os verdadeiros iniciados desse planeta prestam a sua homenagem, e a sua gigantesca aura estão ligados, pois é a fonte, ouvintes, da sabedoria iniciática neste nosso planeta. E ele está mencionado na Bíblia justamente com esse nome de Melquisedeque, e a esse respeito vai nos comentar aqui o bispo Leadbeater, quando ele diz o seguinte, falando de Abraão e Melquisedeque: embora estejamos assim apresentando uma ideia de Cristo diferente da usualmente aceita, nada há de vago nela. Estamos falando daquilo que nós mesmos vimos e sabemos. Nossas próprias escrituras nos contam estes fatos. E se as pessoas pudessem ao menos compreender, não disse Cristo: antes que existisse, eu sou? Palavras do Cristo Jesus. Esta frase é geralmente atribuída a seu Deus Pai,
Mas antes ele já dissera aos judeus, né? Isso está lá em João 8, 56 a 58 os versículos. Disse Jesus aos judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e encheu-se de alegria. Mas quando viu Abraão a Jesus de Nazaré, né, já que Abraão era, obviamente, um dos patriarcas, né, da religião judaica e viveu séculos antes de Jesus, né? Então, quando teria visto Abraão a Jesus de Nazaré, naturalmente não o viu, mas com certeza viu o Cristo, o grande instrutor do mundo, manifesto na augusta personalidade do misterioso Melquisedeque, do qual se diz que foi, abre aspas, sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fins de vida, mas feito à semelhança do Filho de Deus. Com essas palavras, descreve Melquisedeque em Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Ele que, ao trazer pão e vinho, o símbolo sacramental da iniciação em um mistério superior, instruiu o Melquisedeque, então, Abrão, no fato supremo da manifestação do Cristo cósmico. Por essa razão, aquele foi para Abraão um dia de Cristo, um dia no qual ele realmente exultou, porque foi de grande iluminação espiritual para ele. As pessoas leem esses trechos da Bíblia e pensam vagamente que a linguagem é bela e as enleva. Todavia é raro que tentem adicionar qualquer significado a elas. Sempre existe um significado se nós nos dermos ao trabalho de compreender. E ouvintes, como nós dissemos, a Bíblia, ao contrário do que se imagina nos dias de hoje, ouvintes, não foi escrita para o público que está tendo acesso a ela hoje. A Bíblia foi escrita para ser lida, para ser compreendida por aqueles que eram instruídos no simbolismo daquilo que Blavatsky chamou a linguagem arcaica universal, que é uma linguagem de simbolismos, ouvintes, aonde as imagens tomam uma importância muito maior e há múltiplos níveis de significado em todas as afirmações. E, lamentavelmente, como já, obviamente, os nossos queridos ouvintes já estão razoavelmente carecas de ouvir, a palavra mata e o Espírito vivifica. Então, Abraão não poderia ter visto Jesus, o Jesus histórico, mas com certeza, ouvintes, ele viu o Cristo, que é também o representante de Melquisedeque ou de Sanat Kumara, o grande iniciador único. As 3 primeiras iniciações ou as 2 primeiras iniciações, em certos casos, são dadas, ouvintes, por aquele que foi o mestre, esteve junto com o mestre Jesus na Palestina há mais de 2000 anos atrás. E conhecer o Cristo, ouvintes, tem todos estes significados, ou seja, é receber a unção do Espírito Santo que desce sobre as nossas cabeças e é a energia divina que pode trazer a iluminação. Conhecer o Cristo pode significar, ouvintes, contactar e se permitir manifestar o seu eu interior, o seu eu maior, e também, ouvintes, significa entrar em contato com esse sublime instrutor, que é aquele que concede a energia que eleva a consciência da pessoa até o plano búdico,
ou também poderíamos chamá-lo de plano crístico, o plano da unidade, onde se conhece, ouvintes, verdadeiramente, e não apenas como uma teoria, mas sim como uma profunda sensação de unidade, de pertencer a todos os seres, estar realmente envolvido com todas as pessoas. É isso que transforma a pessoa em santo, que a transforma em iluminado, e aquele que vai se transformar num redentor do mundo. É essa consciência, ouvintes, crística. Mas também o Cristo representa a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ouvintes, que é a fonte de todas as chispas divinas que estão aqui perambulando pela nossa terra, em todas as formas, não só na forma humana, mas também nas almas coletivas dos animais, das plantas, dos minerais e também dos elementais. E está também a chispa divina crística em todos os anjos, os arcanjos, nas almas grupais dos espíritos da natureza. Então, ouvintes, nós realmente vivemos num mundo altamente espiritual, onde tudo que existe, ouvintes, teve a sua origem no mundo espiritual. É isso que diferencia, amigos, um esoterista de uma pessoa qualquer. Quando nós conseguimos enxergar, né, numa pessoa, numa planta, num animal, uma forma que está sendo utilizada para a evolução do Filho, da consciência, ouvintes, que baixa até a matéria e progride para atingir um nível de iluminação que um dia permitirá a cada uma das chispas divinas que estão em nossos corações de ser, ouvintes, uma estrela que brilha no firmamento, não só do nosso sistema solar, mas do universo. Para nós, ouvintes, está destinado um futuro cósmico, uma vida cósmica que vai se iniciar quando nós rompermos o casulo, a casca desse ovo áurico que nós temos, ouvintes, por meio da expansão da nossa consciência, com a ajuda dos mestres, dos santos seres, e para a evolução da humanidade. Nós vamos um dia nos expandir, ouvintes, até que nós possamos galgar as nossas posições no universo. Como diz a luz no caminho, ouvintes, o futuro do ser humano é uma coisa cujo esplendor e a magnificência são inimagináveis para as pessoas como nós, que vivemos com a cabeça enfiada na terra, ouvintes. Nem viver nós estamos vivendo. A maior parte das pessoas está apenas sobrevivendo. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, mais comentários aqui do Bispo Leadbeater, quando ele fala sobre justamente a segunda pessoa da Trindade. Diz ele: com muita propriedade nós podemos chamá-lo, né, o Cristo, de Nosso Senhor, como é feito no Oriente. Mas quando esse termo é empregado no credo cristão, né, quase sempre refere-se ao Cristo cósmico, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas o grande instrutor do mundo não está tão mística e maravilhosamente próximo da segunda pessoa, que não é de se surpreender que esse fato pode provocar certa confusão. Ele é uma manifestação tão completa da segunda pessoa que, de fato, ambos parecem ser uma única pessoa. Única de um modo muito além de nossa compreensão, mas manifesta e verdadeiramente única, pois o Deus Pai resplandece através dele, de tal forma que podemos dizer que eles são indistinguíveis.
Há, na verdade, uma diferença, mas para nós que olhamos de baixo para cima, é difícil diferenciar entre um e outro. Pois, ouvintes, realmente, ao falar do Cristo como o instrutor do mundo e ao falar do Cristo como a sua energia cósmica, ouvintes, na sua segunda manifestação, nós temos que compreender, ouvintes, que todos os santos seres, todos os iniciados e todos os mestres se ergueram para além dos rankings da humanidade, se identificando com os aspectos divinos do seu ser. Então, nós também, ouvintes, podemos fazer isso. Quando nós temos uma devoção por um santo, por um mestre, por um instrutor espiritual, se nós meditarmos nas palavras, se nós meditarmos na imagem daquele mestre, quer seja ela uma foto, quer seja uma pintura, ou seja apenas a maneira como nós o imaginamos, na verdade, ouvintes, no mundo espiritual nós estaremos nos ligando com aquele mestre. Aliás, é muito importante, ouvintes, nós fazermos isso regularmente, porque quando a nossa mente fica ociosa, ela retorna àquela corrente de pensamentos que nós sempre mantemos, né, funcionando no nosso inconsciente. Então, aquele que descobriu o caminho espiritual, ouvintes, por mais ocupado, por mais atarefado que seja, quando ele está em repouso, a sua mente volta para a figura do mestre, para os ensinamentos. E quando, ouvintes, nós não estivermos mais aqui enterrados nesse vale de lágrimas, estivermos livres no plano astral e principalmente no plano mental, nós vamos nos deslocar até a presença dos santos seres, até os seus discípulos, até as pessoas e os seres mais santos. Porque, ouvintes, nos planos espirituais, vibrar é realmente se deslocar, é encontrar com aquilo ou com quem nós estamos vibrando. Conhecer o nome, conhecer as ideias, conhecer a imagem do mestre nos planos invisíveis faz com que nós nos desloquemos até eles e nós estaremos, ouvintes, com certeza aos pés dos mestres, tão logo nós possamos nos livrar do fardo da carne. E dioturnamente nós fazemos isso, ouvintes, quando nós vamos dormir. Se nós formos realmente espertos, ouvintes, no bom sentido do termo, antes de dormir, seria muito bom que nós nos entregássemos à procura espiritual, fizéssemos a nossa prece, a nossa meditação, a recordação de tudo que aconteceu durante o dia, mas lançássemos a nossa consciência até a figura do Mestre, pedindo para que Ele nos use na sua obra, pedindo, mesmo que Ele já saiba, ouvintes, o que nós queremos, o que nós precisamos, mas o importante é fazer esta vibração, ouvintes, porque quando nós nos projetarmos no astral, a nossa mente vai procurar esse tipo de vibração. É como se fosse uma programação neurolinguística, mas no sentido espiritual. Porque as horas de sono, ouvintes, elas servem para recuperar o nosso corpo material. Mas o homem real, o homem espiritual, se torna livre do corpo quando ele dorme. E nós podemos fazer muita coisa nesses horários. Mas vamos continuando aqui, ouvintes, o que comenta Leadbeater. No credo de Nicéia temos a frase que ele,
o Cristo é o unigênito Filho de Deus. Essa é uma tradução muito inadequada da palavra grega monógenes, né? Quando é traduzida por unigênito, pois genes, de monógenes, significa nascido, e mono significa um. Não quer dizer único gerado, mas sim que nasceu sozinho, foi autogerado. Então, monogenes, que é traduzido como filho unigênito, na verdade significa que Deus Filho nasceu diretamente da figura do Pai. É a consciência, ouvintes, espiritual, assim como nós nascemos da nossa chispa divina. E nos dias de hoje nós estamos perdidos dela, mas ela está encravada no nosso âmago. Então, para descobrir seu sentido real, devemos estudar a filosofia daquele tempo, daquela época. Sabemos que as palavras alteram seus significados com a passagem do tempo. Encontramos muitos exemplos disso na língua portuguesa. Mas mesmo com essa distância no tempo, a palavra monógenes não poderia ser legitimamente traduzida como unigênito. A interpretação correta é, então, nascido sozinho, ou seja, nascido de um e não de uma combinação ou par. Tudo mais na vida física é produzido pela interação de um par, sejam elas duas entidades separadas, como costumam ser, ou simplesmente dois polos inclusos dentro do mesmo organismo. Sempre existe a interação de dois para produzir um terceiro. Só uma vez na natureza houve alguém nascido sozinho, pois a maneira pela qual a segunda pessoa, o Cristo cósmico, originou-se é absolutamente diferente de todos os processos de geração posteriores. Logo pode-se ver que essa passagem refere-se não a Jesus, ao homem histórico, ou até mesmo ao Cristo como o instrutor do mundo, mas refere-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade que surge do seio do Pai, chamada à vida pela mera ação de sua vontade. Daí vem a expressão antes de todos os mundos. É sem dúvida verdadeiro que a segunda pessoa da Santíssima Trindade surgiu da primeira, antes de todos os mundos. Mas isso não altera o fato dessa ser uma flagrante má tradução das palavras gregas, que nada mais significam que antes de todos os eons. Para aqueles que estão familiarizados com a filosofia dos gnósticos, ou de Filon, o judeu, ou com a filosofia hermética, o significado desses termos é bem conhecido. A segunda pessoa do Logos é a primeira no tempo de todos os eons ou emanações de Deus Pai, diferindo de todas as demais e, portanto, o primogênito de muitos irmãos. A seguir vem a afirmação enfática e reiterada de que Cristo é feito da mesma substância que o Pai. É idêntico em todos os aspectos a Ele, de quem originou-se, salvo apenas que Ele desceu à matéria e assim limitou por um período a totalidade de sua expressão, de modo que possui um aspecto dual. Conforme expressa o credo atanasiano, Ele é igual ao Pai no tocante à sua divindade e inferior ao Pai no tocante à sua humanidade. Ainda assim, a eterna unidade é triunfantemente proclamada, pois, embora seja Deus e homem, ainda assim não são dois, mas um Cristo. Hoje, como sempre,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Deve ser lembrado que aqui não se trata de caso genitivo. A palavra grega ek, né, ou significa fora de, e assim a expressão deveria ser lida como Deus vindo de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro vindo do Deus verdadeiro. Ouvintes, muito interessante toda essa explicação que Leadbeater nos dá, pois nos faz compreender, ouvintes, como é realmente sublime a filosofia cristã e como ela está prenhe dos mesmos princípios que nós vemos exposto nos sistemas egípcio, no sistema hindu, no sistema tibetano. Todas as grandes correntes esotéricas falam exatamente dessa grande cosmogênese, ouvintes, em que onde todas as coisas desse sistema solar foram criadas. Agora, como isso, ouvintes, tem relação conosco? Isso é muito importante. Nós também temos que perceber que seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim, ouvintes, como a segunda pessoa da Trindade surgiu de Deus Pai, também, ouvintes, a nossa consciência surge de Deus Pai, a nossa chispa divina. Nós não devemos buscar ainda a identificação com a segunda pessoa da Trindade, mas nós devemos buscar a identificação com exatamente o aspecto filho que está em nós. O menino Jesus, queridos, ainda está por nascer dentro do nosso ser, porque nós só temos um raio de Deus ativo dentro de nós e até na maior parte das pessoas está, na verdade, começando a se desenvolver, que é justamente o terceiro aspecto, que é o Espírito Santo, que é a nossa mente. Mas, ouvintes, depois que as águas do Espírito Santo, ou seja, que a mente criativa, que aquela matriz mental estiver desenvolvida, e isso precisa ser buscado também, ouvintes, é preciso estudar, é preciso desenvolver a mente, a sua memória, desenvolver o raciocínio. A gente vê por aí, ouvintes, anúncio de tudo quanto é tipo de curso, de atividade material, de profissões, mas você não vê em lugar nenhum uma placa oferecendo: venha aqui para a nossa escola, aprenda a pensar. Realmente isso não existe, mesmo, ouvintes, nas escolas de filosofia que eu tive o privilégio de frequentar, mesmo nos bancos universitários, você pressupõe que a pessoa já chega ali sabendo pensar. E o pensamento, ouvintes, é uma manifestação da nossa consciência do Espírito Santo. É a mãe, ouvintes, é a Maria que está se desenvolvendo dentro do nosso ser, é a nossa mente, a nossa inteligência, mas, ouvintes, a sua luz não vem de dentro de si mesmo. A mente é escura, ela é um espelho que vive a refletir o que está embaixo, ou quando a pessoa realmente se motiva, ela pode refletir o que está em cima. E, ouvintes, quando a nossa mente começar a buscar o Cristo, que é a consciência que está acima dela, é a fonte da luz, ouvintes, da nossa inteligência, que é exatamente a consciência búdica, a consciência crística. Aí, ouvintes, vai nascer no nosso âmago o menino Jesus. Aí o Cristo vai nascer em nós
porque nós vamos conhecer realmente o que é a sabedoria, o que é, ouvinte, sentir realmente compaixão, não só pelas pessoas que nós amamos, porque isso nós fazemos até emocionalmente, até carnalmente, até pelo desejo material, mas sentir compaixão pelos seres da criação, pelos seres humanos, pelos animais, pelos vegetais, pelos anjos, os arcanjos, ouvintes, se sentir uno como Jesus se sentia com todos os seres. Por isso ele abençoava, ele curava, ele pregava para os gentios, instruía os seus apóstolos, porque era um ato de compaixão. Essa criança, ouvintes, esse Cristo, este Filho unigênito que nasce da luz, ainda precisa nascer dentro de nós, ouvintes, e é por isso que nós estamos estudando esse tema, mas o tempo corre rápido, ouvintes, e é necessário nós fazermos agora um intervalinho, e vai ficar uma vez mais aquele convite da Levir para que vocês venham nos apoiar, para que a nossa rádio, o nosso programa, a página da Loja Esotérica Virtual possam continuar existindo, transmitindo aí centenas de palestras diariamente, a nossa querida rádio, muito boa música durante todo o dia. Precisamos do seu patrocínio, queridos. Se você pode, se você quer, venha, ouvintes, participar conosco. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando a gnose cristã do bispo Charles Webster Leadbeater. Até já! Esotérica FM, iluminando o seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga,
Grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. A gnose cristã é a temática que nós estamos desenvolvendo com muita satisfação, compartilhando com vocês os estudos esotéricos, teosóficos que estão nesse livro, A Gnose Cristã, escrita pelo grande teósofo, maçom, ocultista, clarividente, o bispo Charles Webster Leadbeater, um dos mais impressionantes esoteristas do século XX, que escreveu dezenas de obras, e este foi o último livro que veio à luz de forma póstuma na sua longa carreira literária e de orador, de sacerdote, ouvinte, sempre vibrando intensamente pela evolução da humanidade. Não poderíamos nunca deixar de prestar nossas homenagens a esta alma que se dedicou com todas as suas forças para o progresso humano. E o nosso pequeno, humilde programa só faz eco dessas ideias realmente muito importantes, ouvintes, que nós sempre pedimos aos irmãos, naquele espírito de liberdade de pensamento, pensem a respeito delas, estudem e, se for realmente do interesse, apliquem nas suas vidas, porque naturalmente é uma fonte de progresso e de desenvolvimento, ouvintes. E estamos justamente falando desta figura impressionante e multifacetada que é a segunda pessoa da Trindade, ouvintes, o Cristo, que muitas pessoas, têm ainda aquelas ideias muito simplórias, ouvintes, que as igrejas passam, que colocam o ser humano aqui embaixo, Deus lá em cima, e que num determinado momento da história Deus mandou o seu único filho aqui para a Terra para salvar definitivamente a humanidade de todos os pecados, tantos que foram cometidos antes do nascimento de Jesus e até os pecados que foram cometidos depois que ele nasceu. Isso, ouvintes, que é conhecido como a doutrina da substituição vicária, ou seja, que basta simplesmente você crer em Jesus para que você seja salvo, para que seus pecados sejam limpos, que você realmente não tem dívida nenhuma mais no cartório do universo. É, ouvintes, lamentavelmente uma das maiores falácias que a teologia, não só cristã, mas essa ideia não foi invenção do cristianismo, é, ouvintes, uma das maiores incompreensões dos grandes mistérios e leis universais. Porque, ouvintes, apesar dos mestres virem à Terra, e Jesus foi um dos maiores mestres que esteve por sobre esse planeta, e naqueles anos colossais em que ele pregou entre os seus discípulos e entre os gentios, entre as pessoas simples ali da Terra Santa, ele, ouvintes, trouxe um alívio espiritual para os seres que
realmente se tornam descrentes na bondade do ser humano e se consideram realmente condenados a viver as misérias, as agruras desse mundo que nós temos, e fica realmente o ser humano sem esperança. E Jesus renovou a esperança, ouvintes, no coração dos homens. Mas a teologia fez dessa necessidade humana, que é a espiritualidade, algo que a teologia, os sacerdotes, assalariados, e isso eu estou falando, né, com muito pesar, porque eu também sou parte dessa categoria, ouvintes, dos sacerdotes, só que eu não vendo, ouvintes, ilusões, não prometo que é impossível para as pessoas, não aplico o golpe do ponto futuro, não estou prometendo para vocês um lugar no paraíso, nem uma cadeirinha em algum disco voador que vai sair por aí salvando os seres humanos dos cataclismos que podem vir lá no futuro, segundo a profecia maia, ou libertar vocês, ouvintes, dos perigos do aquecimento global, com o levantar das águas dos mares, com o descongelamento das calotas polares. Ouvintes, nós estamos aqui falando de coisas que estão dentro de cada um de nós, ouvintes. O Cristo, como bem disse São Paulo, que não conheceu Jesus, o Cristo em nós é a esperança de glória. Tudo já está implantado no ser humano, ouvintes, e é óbvio que um grande ser como Jesus, ele tinha o poder de aliviar dores, de curar doenças, de, ouvintes, até com a sua bênção, até mitigar os efeitos dos karmas do passado, pois quando uma pessoa está doente, ouvintes, quando a energia do passado não consegue ser resolvida no plano espiritual, mental e emocional, ela então se descarrega no físico como uma doença, como um desequilíbrio. Mas uma pessoa santa, uma pessoa espiritualizada, ela pode, desde que essa doença já tenha chegado nesses níveis, principalmente no emocional e no físico, uma bênção pode aliviar as dores e pode curar por um certo período aquelas situações, ouvintes. Mas, como nós vimos na própria história de Jesus, que ressuscitou um homem, ressuscitou Lázaro para provar, ouvintes, o poder de Deus, de que realmente o santo pode produzir milagres. Mas o fato é que estava, ouvintes, escrito no destino, né? Nós usamos essa palavra destino, mas os orientais chamam de karma, ou seja, é o cômputo das dívidas kármicas, né, de Lázaro, era tal que mesmo Jesus o tendo ressuscitado, pouco mais de 30 dias após Jesus levantá-lo pela mão da cova em que ele já estava enterrado, Lázaro veio a falecer, assassinado, esfaqueado, ouvintes. Então nós não devemos, ouvintes, pôr a nossa confiança nos milagres, mas sim nós temos que trabalhar por aquilo que a sabedoria das idades nos informa, de que o homem é o que ele é hoje, o que ele semeou no passado, e nós seremos no futuro, ouvintes, nas nossas próximas encarnações, o que nós estamos semeando hoje. Então, a própria remissão dos pecados, quando Jesus perdoava aqueles pecadores que se aproximavam dele, tem, na verdade, ouvintes, um efeito psicológico, que é fazer com que a pessoa reúna
uma vez mais os poderes da sua consciência e não fique preso na tristeza, no sofrimento de ter pecado, de ter roubado, de ter matado, de ter cometido uma série de atos, de feito coisas de que a pessoa se arrepende. Essa bênção, ouvintes, que é a remissão dos pecados, não evita que o karma da pessoa venha, mas, ouvintes, prepara o indivíduo para então enfrentar com dignidade, com sobriedade, aquelas coisas negativas que hão de retornar. Porque, como bem diz a Bíblia, ouvintes, aquilo que o homem semear, isto ele colherá. E não há, ouvintes, ninguém nesse mundo que pode revogar essa lei. É óbvio que aquele que, encontrando um mestre, passar a fazer coisas boas, irá saldar muitas das suas dívidas kármicas, porque a conta do karma não é um toma lá da cá, não é olho por olho, dente por dente, mas sim é uma conta onde há somas e subtrações, há divisões e multiplicações e, quiçá, há porcentagens e exponenciações, ouvintes. É uma equação muito complexa. Mas voltemos aqui, ouvintes, a falar sobre a segunda pessoa da Trindade. Leadbeater nos diz aqui: a segunda pessoa do Logos, né, ou do Verbo Criador do Sistema Solar, o Filho, ele sacrificou-se por nós através de sua descida à matéria. E isso, ouvintes, nós podemos dizer com relação à nossa própria chispa divina. Nós estamos aqui, ouvintes, não porque uma força cósmica nos arremessou aqui, mas sim o Filho em nós, a nossa chispa divina, desejou conhecer aquilo que nós chamamos de humanidade. Ela desceu à matéria buscando por experiência, e a nossa vida aqui é fruto dessa descida. E Leadbeater nos diz: ele colocou de lado sua coroa real, desceu à terra e vestiu a roupagem da carne, o véu da matéria. Ele, o Filho, é tanto Deus fora da matéria quanto o homem dentro dela, e ainda assim igualmente divino na matéria, embora não mostrando sua divindade por inteiro. Esta sua essência divina que nos trouxe à existência ascende de volta a Ele através de nós. A culminância, o ponto mais elevado dessa ascendência é o Cristo. Ele é o ápice e a vanguarda da humanidade, o mais elevado homem vivente, a ponta de lança da humanidade, fluindo de volta para Deus. Apenas Ele, na raça humana, trouxe de volta sua humanidade até esse estágio de proximidade com o Deus Pai. Portanto, Ele é uma expressão da segunda pessoa da Santíssima Trindade, em um grau e de um modo que escapam ao nosso alcance. Esse é o significado das palavras do credo atanasiano, e com certeza não existe maior declaração de verdade eterna do que Ele ser um, não pela conversão da divindade em carne, ou seja, pela descida à matéria, mas pela transmutação da humanidade em Deus, pelo poder de levar de volta ao Altíssimo todo o fruto dessa descida. Então, ouvintes, cada um de nós é uma expressão dessas palavras aqui, ouvintes. Porque nós só estudamos isso aqui, ouvintes, esses textos,
Só existem as religiões, só existem os templos, só existem os rituais e toda essa literatura espiritual, porque isso que nós estamos lendo aqui, ouvintes, está dentro de cada um de nós. Nós somos isto aqui, ouvintes. O Cristo está implantado dentro de nós. E se por um acaso, ouvintes, como nós explicamos, um dos nossos irmãos da humanidade avançou tanto no caminho que ele pôde, ouvintes, estar perante a estrela flamejante do grande iniciador único, e por ele ser iniciado e a sua consciência se expandiu, o seu ovo áurico se rompeu e ele hoje tem uma aura gigantesca que tem vários quilômetros. Se aproximar, ouvintes, do instrutor do mundo é como entrar numa atmosfera de santidade, de entendimento, de beatitude, de salvação e de profunda paz, que é aquele ser que os orientais chamam de Senhor Maitreya e nós o chamamos de Cristo. Se por um acaso, ouvintes, ele fez tantos e quantos esforços que ele chegou lá, é, ouvintes, a prova que nós também podemos um dia chegar nesse mesmo nível. E ele proclamou aos 4 pontos cardeais, ouvintes, que isso era possível, que nós poderíamos fazer o mesmo que ele, que nós poderíamos fazer milagres até superiores aos dele. E eu pergunto a vocês, quem é que teve uma vida mais santa, mais elevada, mais sublime do que o Mestre Jesus teve nesses últimos 2000 anos? Recentemente se elegeu como personalidade do 2º milênio São Francisco de Assis, que foi alguém que tentou, e em certa medida conseguiu viver os princípios cristãos em larga escala. Mas talvez tivesse faltado a ele todos aqueles dons, aqueles carismas que Jesus manifestou de uma maneira tão poderosa que a sua figura é lembrada até os dias de hoje. Mas, ouvintes, acreditar que alguém possa pagar os nossos pecados, antes mesmo de nós termos cometido esses pecados, isso, meus amigos, não existe. Nós podemos crer que Jesus salva, mas aqueles que estudam creem que Buda salva, que Maomé salva, que Lao Tse salva, ouvintes, que Patanjali, o grande instrutor da yoga, salva, e centenas e centenas de instrutores, de yogis, de santos, de professores, de oradores, de pastores, de padres, de bispos, de mães de santo, pais de santo. Todos eles, meus amigos, salvam, porque salvar é como um arquivo aí do seu computador. Quando você diz, eu vou salvar aqui esse texto, o que o computador faz? Ele vai lá e grava no disco rígido, grava, antigamente gravava no disquete, hoje grava no pendrive, você grava no seu celular, hoje em dia você manda para uma nuvem, aí, uma rede qualquer, mas você inscreve permanentemente o arquivo. Então, o que esses grandes instrutores ouvintes pregaram é que nós temos que inscrever o nosso nome lá no plano espiritual, ouvintes, entre os imortais. É isso que quer dizer, ouvintes, quando tem aqui no nosso querido Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras chama os seus grandes escritores eleitos de imortais. Nós precisamos, ouvintes, subir até esse nível, porque é isso que é a realidade. Então o Leadbeater nos coloca,
Cristo, o Filho de Deus, é sempre a segunda pessoa da eterna Santíssima Trindade, o segundo aspecto do Logos solar. Mas Cristo, o instrutor do mundo, é um homem como nós, porém perfeito, onde nós somos imperfeitos. Ele também é o Cristo. Ele é uma expressão ou manifestação tão completa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que para nós em nosso estágio não é possível distingui-los. Um é a própria encarnação do outro. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, é essa identificação, ouvintes, que é a técnica. Então, o Senhor Maitreya, o Divino Cristo, identificou a sua consciência com Deus Pai, numa extensão tão poderosa que ele está, então, investido dos poderes do Deus Pai e de Deus Filho. E então ele manifesta esses poderes plenamente. E nós também podemos fazer isso, ouvintes. Nós precisamos representar aqui na Terra a nossa alma, o nosso eu superior. É para isso que nós viemos aqui. É o único Cristo que nós podemos realmente ter, ouvintes, convívio com Ele. É esse Cristo interior que todos nós temos, e esses textos apenas querem simbolizar isso. Então, Cristo como Deus, Cristo como segundo aspecto do Logos Criador de nosso sistema solar, está dentro de cada um de nós. E toda a nossa vida espiritual é um esforço para trazer o Cristo interior à plena atividade, de forma que ele possa ser uno com o Cristo exterior, que todos os nossos veículos possam estar permeados com os seus. Encontramos muitas afirmações curiosas nas escrituras cristãs, algumas aparentemente contraditórias com outras, mas em muitos casos, se tivermos em mente esses dois aspectos do Cristo, veremos que algumas dessas referências dizem respeito a um aspecto e outras a um outro aspecto. O Cristo dentro de nós é sempre o princípio crístico, manifestando-se através daquilo que em nós é uma expressão dele próprio, que os hindus chamam de Buddhi, ou a iluminação, né? A luz, ou a sabedoria intuicional do homem. Ela repousa em cada um de nós, mas tem de ser despertada. Até mesmo esta declaração é dúbia, né? O princípio crístico em si não pode ser despertado, pois já é o Cristo, é Deus. Porém, temos que aprender a nos adaptar a Ele, de modo que nossos veículos possam ser, cada qual em seu nível, expressões perfeitas daquela divindade oculta em nosso interior. É, ouvintes, o resumo da ópera, e quase tudo o mais, ouvintes, são detalhes perante essas palavras, né? Nós estamos todos carentes de uma maior manifestação da nossa divindade. Cada um de nós, ouvintes, deve buscar um segundo nascimento e deve buscar a sua iniciação nos mistérios da luz. Por quais caminhos sejam, ouvintes, sigam a sua intuição, ouvintes. Seguir o Cristo é fundamentalmente isso. Tenham fé. Fé, ouvintes, que é a crença nas coisas que não se pode provar, mas, ouvintes, se permitam seguir a sua intuição. Entrem numa livraria sem expectativa, sem desejo de comprar nenhum livro específico, que, ouvintes, a alma de vocês, o seu Cristo interior, vai guiá-los até aquela prateleira aonde está o livro espiritual ou de outro assunto que vocês precisam ler. Quanto mais na vida de vocês praticarem isso, vocês permitirem
que o eu interno se manifeste, mais Cristo, mais vida espiritual acontecerá na vida de vocês. Se vocês puderem fazer outros esforços, puderem viver uma vida espiritual, mesmo que não seja nesta atual encarnação, ouvintes, mas vislumbrem isso. Se vocês puderem, o façam, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar nós mesmos, ouvintes, e amando a nós mesmos, amar o nosso próximo como este ser maravilhoso que está dentro de nós, porque nós somos frutos do amor. Deus é amor e Ele nos amou primeiramente, e cada uma das bilhões e bilhões, trilhões de chispas divinas que estão nesse sistema solar, não só no nosso planeta, mas nos outros planetas, não só nos planetas visíveis, mas nos planetas invisíveis, todas essas criaturas, ouvintes, foram emanadas por um espírito de amor. É a junção da matéria do Espírito Santo com a consciência crística que gera uma chispa divina. É ela que está, ouvintes, peregrinando na matéria há muitos e muitos milhões de anos. Enquanto seres espirituais, nós somos antiquésimos, ouvintes, antiquíssimos. Nossa jornada não começou aqui e nós estamos estudando esses temas justamente porque nós temos essa reminiscência de todo esse processo. Então, ouvintes, convido a todos para continuarem lendo e meditando, fazendo as suas reflexões sobre os temas do livro A Gnose Cristã. E hoje nós, pelo avançado da hora, temos que terminar por aqui. E, ouvintes, vamos terminar convocando a todos vocês para nos sintonizarmos, meditarmos no significado das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Com a bênção do grande instrutor do mundo, encerramos mais essa edição do nosso programa, enviando os nossos melhores votos, nossas melhores vibrações, para que a luz esotérica, a chispa divina nos vossos corações, desperte o mais rapidamente para uma vida espiritual cada vez mais plena. E vamos deixá-los com a musicalidade, a interatividade aqui da Rádio Esotérica FM, tocando muito boa música em 5 canais de áudio durante todo o dia, e durante as noites o nosso programa trazendo a sabedoria para a sua alma. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, bons estudos, boas reflexões, e aqui de Osmar de Carvalho resta enviar para vocês um forte, um fraternal, um caloroso abraço para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima ocasião, queridos e queridas ouvintes.